Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasquez e hoje vamos conversar com Felipe Smoginski, CEO da Inova Asian Consulting, sobre tendências chinesas e o que podemos aprender com o país pós-pandemia. Felipe, seja bem-vindo. Olá, Vitor. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversarmos hoje. Para a gente começar essa conversa, eu queria que você apresentasse aqui para o ouvinte o que é a Inova Asia Consulting e como, quando surgiu. Eu sei que você tem uma relação muito próxima com o lado oriental do planeta, então eu queria que você contasse um pouco mais para quem está ouvindo a gente hoje. Bom, Vitor, eu tenho uma história particular com a China que antiga, assim, remonta quando eu era molequinho, assim. Hoje eu tenho 42 anos, mas eu tinha 12 anos de idade, ali nos anos 90, quando o governo Collor faz a abertura da economia. O meu pai foi um pioneiro das importações, né? Então, como era normal na geração dele, as pessoas não falavam inglês, e como era normal na minha geração, assim, os filhos assim de classe média iam estudar inglês e tal. Então ele me levava, assim, aqui em São Paulo tem um bairro na Liberdade, onde tem muita concentração de comunidade asiática, para ir nos restaurantes, encontrar os chineses, ajudar ali a explorar o portfólio, compreender os produtos, fazer a importação. E eu achava aquilo mal barato, assim, nunca tinha conhecido estrangeiro e tal, e era tudo muito exótico, assim, as comidas e a história das pessoas. Então, meio que, assim, fui desenvolvendo essa atração por China, né? Depois, já adulto, aí eu fui estudar chinês, fui trabalhar em empresas chinesas, morei na China um tempo. Eu fiquei os últimos 5 anos, antes de abrir a Inovasia, numa empresa chamada Baidu. O Baidu é o Google da China, né? O que a gente conhece de mapa, aplicativo, search engine, que a gente usa aqui no Brasil, é justamente o que os chineses usam pelo Baidu, né? E aí, quando acabou o contrato, quando eu saí da empresa, eu percebi que havia ali um espaço, um potencial. A China, ela é, há mais de uma década, há 11 anos, para ser preciso, o maior parceiro comercial do Brasil. Ela figura entre os 5 maiores investidores estrangeiros diretos no Brasil. Ela já é a segunda maior economia do mundo. Será, segundo projeções do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, a maior economia do mundo, né? O PIB nominal número 1, ultrapassando os Estados Unidos até 2027. E há um espaço, assim, de informação, uma carência por dados e por compreender o que é a China. Então, eu achei que abrir uma empresa nesse meio campo pudesse ser promissor, né? E é o que eu tenho feito, assim, ajudo às vezes empresas brasileiras que querem se instalar na China ou empresas chinesas que estão procurando oportunidades de investimento no Brasil. E um braço de atuação que a gente faz, que é muito rico, organiza grupos, delegações de brasileiros para viajar para a China e ter reunião com essas grandes empresas inovadoras de lá. Da área de saúde, inclusive, a China, até por conta do Covid, teve um avanço muito acelerado, assim, no uso de inteligência artificial, machine learning, robótica na área de saúde, né? Levar as pessoas para conhecer e ver em loco, entender essas experiências, né? Obviamente, viagens estão, assim, proibidas nesse ano de 2020, né? Tudo ficou meio paralisado. E um último pedacinho de atuação é justamente o que nos trouxe até essa conversa de hoje, que são os estudos e pesquisas que nós fazemos com a China. Em relação aos estudos, há um aspecto interessante a se destacar. A China, de um modo geral, embora seja um país que tenha tido ali uma industrialização tardia, né, até os anos 80 não era um país avançado, era inclusive um país com muita pobreza, mas hoje ele desfruta de um estágio de maturidade tecnológica, assim, talvez uns 3 ou 4 anos à frente de outros países emergentes, caso do Brasil. Então, quando você vai para a China, meio que você tem, assim, você consegue sentir o cheiro, assim, vislumbrar o futuro. Isso é muito legal, porque quando você volta para casa, você tem insights, ideias e percepções que te permitem te diferenciar de competidores, meio que
como se você tivesse uma bola de cristal, assim, conseguisse ver um pouquinho do futuro, né? Esse estudo que a gente vai conversar hoje, ele reflete bastante isso, porque, bem ou mal, a China foi o primeiro país a ser impactado pelo Covid, né? A cidade de Wuhan, na província de Hubei, foi o epicentro original, onde a gente tem notícia até agora, né? Embora haja muitas informações divergentes sobre isso, por exemplo, acharam agora no esgoto de uma amostra congelada do esgoto de Barcelona, registros do Covid, que é anterior à descoberta do Covid na China, né? Mas o fato é, os chineses sofreram antes, aí fizeram a quarentena antes e saíram antes da quarentena. Então, esse movimento que muitas cidades brasileiras estão ensaiando, ou mais ou menos realizando agora, eles já fizeram ali na virada de março para abril, e das grandes economias do mundo, eles são a única que você tem aí período maior que 60, 70 dias para avaliar como é que as pessoas se comportam após a pandemia, né? E isso permite a gente perceber várias tendências, mas acho que a principal delas, o resumo da ópera, é que basicamente a gente não sai igual de uma experiência como essa, pessoalmente, psicologicamente, mas o varejo, as empresas de saúde, o mundo dos negócios, o comportamento do consumidor, ele é outro, assim, se acontecesse um milagre nesse exato momento que a gente está conversando e desaparecesse o Covid, a vida não voltaria a ser como antes, assim, já houve impactos que transformaram a nossa realidade, ela não volta a ser como antes. Acho que é essa percepção muito clara que aparece a partir da análise do que aconteceu na China. Legal, Felipe. Eu queria fazer só dois comentários aqui. O primeiro, o quanto ainda é curioso a gente viver num mundo tão globalizado, tão conectado, mas a China ainda é parece ser um mistério para muita gente, né? Principalmente aqui desse lado ocidental, então o brasileiro, o americano e tudo mais, a gente ainda não tá tão acostumado o que é a China, né? A gente conhece a China ali pelos produtos que vêm de lá e tudo mais. Mas é engraçado que quando a gente começa a se aprofundar na cultura, a gente entende muitas peculiaridades, muitos detalhes, né? Até mesmo eu acho engraçado quando a gente fala, por exemplo, de Baidu, Tencent, Didi, enfim, a gente tem vários exemplos de empresas fantásticas que aqui desse lado do planeta são pouco conhecidas, ou acabam sendo conhecidas, no caso, por exemplo, a Didi, quando compra 99, né? Então eu acho que são algumas curiosidades bem legais. Uhum. E o segundo comentário que eu queria fazer aqui, tanto para você quanto para o ouvinte, é essa questão do novo normal. É legal ouvir você falando a respeito da gente não sair igual da pandemia, porque a gente tem uma questão aí que é não só do varejo e tudo mais, mas é uma questão de sociedade, né? Então a gente tem aí impactos no psicológico, como você falou. Então, mesmo que amanhã ou depois suma magicamente a Covid, a gente ainda teria vários efeitos pós essa pandemia, porque isso tem sido tão intrínseco à nossa sociedade, formou um efeito cascata, né, como um todo, porque não afeta só a área de saúde, por exemplo. A gente vai ver aqui até o relatório, ela vai afetando um monte de pontos. Mas já entrando nessa parte do relatório, vocês divulgaram recentemente essas 10 tendências pós-isolamento na China, e eu queria que você desse um resumo, então agora, para depois a gente entrar em alguns pontos mais profundamente aqui e conversar sobre eles, mas eu queria que você desse um resumo sobre esses 10 pontos para o ouvinte. Em relação a um tópico que você tocou, esse nosso desconhecimento da China, apesar de o mundo estar globalizado, né? Na verdade, você tem assim, você fez um comentário muito interessante. Você fala, a gente conhece pelos produtos, e tal. A imagem que muitos brasileiros ainda preserva é justamente do quando ele pega ali, sei lá, o brinquedo, a roupa, ou qualquer o gadget, né, o telefone e tal, e tá lá escrito Made in China. É uma parte da China que, porque ela é a indústria do mundo, e acho que a Covid deixou isso ainda mais claro. Você pode ver que no ápice da crise,
O mundo todo vai correndo para a China para pedir a fabricação de respiradores, o parque de respiradores, né? O parque industrial do mundo ficou muito concentrado lá, por diversas razões, entre elas um esquema mais produtivo e de menor custo feito, desenhado ainda nas reformas dos anos 80, né? Mas há barreiras gigantescas, assim como a língua, como o fuso horário, e culturais. Quem mora aqui no sudeste do Brasil, em Foz do Iguaçu, aqui na capital São Paulo, ainda vai encontrar uma comunidade chinesa mais numerosa, né? É, mas, de um modo geral, nós brasileiros somos, assim, historicamente eurocêntricos, muito voltados para a Europa, pelo menos ali até o século XIX, e depois dali para frente, né, das duas guerras para frente, somos muito voltados para os Estados Unidos. Então, a gente compreende e consome muito os fenômenos que vêm dessas regiões, né? A China é um fenômeno, em termos históricos, a ascensão chinesa é um fenômeno muito recente que ainda precisa ser decifrado, assim. Americanos e ingleses, eles têm um bom número, assim, de sinólogos, assim, pessoas que se dedicam a isso, né? E nós brasileiros ainda temos uma certa carência nisso, o que é uma grande oportunidade, porque sendo as duas economias, Brasil e China, tão complementares, há um espaço muito grande assim para quem quiser pesquisar, estudar e explorar as conexões dos dois países, né? Sobre a visão do relatório que você tocou na parte final aí da sua pergunta, se a gente puder resumir, é isso que eu disse, que a gente não sai igual e não sai igual, por que motivo? Você é forçado a realizar, por causa da quarentena, um conjunto de experiências que talvez as empresas ou as pessoas levassem 4, 5 anos para fazer. Por exemplo, telemedicina. Telemedicina fica ali uma briga. De um lado, as empresas que percebem os avanços que há e as formas de você facilitar consultas, transformar os serviços médicos em algo mais barato. E é muito importante que saúde é cara no mundo todo, né? Que ela fique mais barata para chegar a mais pessoas. E de um outro lado, a corporação médica, que às vezes não quer liberar telemedicina, porque sente que isso vai tirar algum mercado deles, ou mesmo há temores em relação à qualidade da consulta e tal. Aí chega a Covid e você não pode sair, é muito perigoso você ir para o hospital, então de repente você baixa ali uma portaria e você libera a telemedicina em determinadas circunstâncias. Então as coisas se aceleram. No mundo do trabalho, por exemplo, são inúmeros, assim, incontáveis os chefes que acham o teletrabalho uma coisa muito problemática, assim. Pô, mas o funcionário vai estar lá na casa dele, eu não sei se ele acordou, se ele está assistindo Globo Esporte na televisão, né? E se ele está jogando paciência, enfim. Aí, quando chega a pandemia, cada um fica na sua casa e não tem jeito. E aí você descobre que a consulta médica feita por videoconferência deu certo, funcionou, que o teu funcionário que estava lá em casa, ele entregou o projeto, deu tudo certo, ele não ficou assistindo futebol na TV, né? Tudo bem, pode ter um lá que ficou e tal, mas aí você identificou um cara que não se adequa, assim, à nova realidade, né? Então, provavelmente, é uma pessoa que, se não mudar de comportamento, ela perde a empregabilidade nesse novo mundo, né? Então, quando a gente volta, acabou o vírus, apareceu a vacina e tal. Essas experiências que nós vivemos, que é basicamente uma aceleração da transformação digital, né? Toda grande empresa tem lá um departamento, um time de transformação digital, que tá meio batalhando e sempre encontra resistências no topo da hierarquia, né? E eu sinto que o relatório expõe isso, que a transformação digital quebrou resistência, o Covid quebrou resistência e as coisas avançaram. Sem dúvidas. Você falou um ponto interessante, né? A gente já chegou a falar aqui sobre telemedicina, sobre esse, vamos dizer assim, é quase um stick puxa, né? De áreas tão distantes, né? Quando chega a pandemia, simplesmente a gente resolve isso em questão de semanas. A gente sabe que não é o melhor dos mundos, né? O que a gente tem como solução hoje, mas é até curioso ver o quão rápido a galera se mexeu para
colocar algumas inovações, vamos assim dizer, previstas para 5, até mesmo 10 anos, algumas coisas. Por exemplo, o home office era uma coisa que se discutia muito, foi o que você falou. Muito mais por uma questão cultural, até mesmo do gestor, de como avaliar, e que de uma hora para outra ele teve que aprender a avaliar, né? Mas entrando aos 10 pontos, então. Eu queria começar. Vamos começar a nossa listinha aqui, então. O primeiro ponto que vocês falaram é a questão das lives. A gente falou aqui um pouquinho também das lives em outro momento, em um texto do Inova. Mas eu queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu na China, que eu acho que foi um caso muito curioso. A gente tá vendo aqui muitas. Agora deu uma baixada, né? Mas no começo do isolamento social a gente viu lives de tudo quanto é gênero, principalmente shows, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho, começando pelas lives e depois a gente segue na lista. A China tem um mercado de e-commerce que ele é o mais desenvolvido do mundo, assim, né? Não em valor de mercado, mas em número de tickets, número de pedidos efetuados. A China sozinha tem metade do e-commerce do mundo, assim, né? Usa-se e-commerce por diferentes razões, logística, o fato das pessoas serem muito ocupadas, etc. Usa-se e-commerce com muita força, né? Há um fenômeno que já vinha acontecendo lá, que era das transmissões ao vivo. Então, eu estou numa plataforma de comércio eletrônico, e aí aparece ali um bannerzinho, um destaque, ó, sei lá, a marca de cosméticos tal está fazendo uma transmissão ao vivo. E aí eu entro e acompanho ao vivo o que está acontecendo, converso com a vendedora, tiro as dúvidas, ela me explica detalhes do produto até eu tomar a decisão de compra. É uma característica diferente de eu entrar no site, ver os produtos, tem ali uma breve descrição, e aí eu tomo a decisão ou não, né? É uma espécie de venda assistida ou venda consultiva. Você tem ali um especialista ao vivo para te atender. Isso é um fenômeno que já existia e ele cresceu muito, leia-se 700%. Esse é um dado divulgado pelo Taobao, que é uma plataforma do Grupo Alibaba, um dado oficial, assim, eles faziam um número determinado até fevereiro e aumentou 700% esse número de transmissões ao vivo para vendas. Quando acabou a pandemia, o que se notou foi que as pessoas continuaram a consumir e a utilizar esse canal. Daí que eu digo que a gente não volta ao normal, né? Há um exemplo que é um supermercado chamado Ramá, que é um supermercado que faz delivery de compras, faz a venda online, mas faz também o offline, né? Inclusive ele é um case de integração do online to offline. Enfim, como não podia ir muita gente dentro do supermercado, ele colocava umas subcelebridades ou famosinhos, assim, não muito famosos, pegava os ingredientes nas prateleiras e cozinhava um prato, tal, transmitia isso ao vivo. Aí eu estava vendo em casa, achava legal a ideia, pedia pelo aplicativo, o motoboy trazia para mim, né? Acabou a pandemia, o Ramar continuou a fazer as transmissões ao vivo, porque ele percebeu que havia essa demanda, que os consumidores queriam. Eles perceberam a comodidade de ter dicas e poder discutir isso online, não precisar ir até o mercado, e resolveram pedir que desejavam as lives, né? Então, a gente percebe, isso estou te contando alguns exemplos, né? O relatório ele é muito mais profundo, são 60 e tantas páginas, mas é que as transmissões ao vivo, elas se tornam canais permanentes de venda. Aqui no Brasil, logo no começo, a gente teve, de fato, esses casos dos sertanejos fazendo shows e movimentando receita, né? Porque houve muitos patrocínios. Agora, mais recentemente, tem pelo menos duas marcas que eu tenho notícia aqui no Brasil que adotaram vendas ao vivo online. Umas lojas Renner e outra a Magazine Luiza. Então tem ali pessoas online que fazem uma espécie de assessoria com entretenimento, assim, e ajudam a esclarecer sobre a venda de produtos. Então acho que esse é um ponto para todo mundo que trabalha com vendas. Quem não está no e-commerce tem que entrar, ele tem que estar disponível no canal online se possível, ficar atento a ter essa interação ao vivo, assim, ter momento que ele faz transmissões, conversa com seus consumidores, ou coloca ali um funcionário que é especialista em eletroeletrônicos, especialista em maquiagem. É muito importante, demonstra a experiência chinesa, você ter pessoas que são realmente conhecedoras do que estão falando, né? Aliás, esse é um outro fenômeno que toca na parte dos influencers, assim, né? O mercado de influencers também ele está mudando, assim,
em que se valoriza muito mais o influencer com conteúdo, o influencer que tem uma causa, que tem uma formação, que tem dados relevantes para compartilhar, né? E não só aquela coisa mais estética ou voltada a um brilho da celebridade por si só. Falando sobre os próximos dois itens, que eu acho que eles são um reflexo bem grande do primeiro, né? Do e-commerce, sim. Exatamente. Que o segundo que é a questão dos deliveries, né? E o terceiro que seria a distância, que aqui no Brasil a gente está entendendo isso até que razoavelmente, apesar da gente ainda ter algumas polêmicas em relação a isso, mas a gente percebe sempre o distanciamento. Então, vocês citam, por exemplo, o pagamento remoto, o que o iFood fez aqui no Brasil, de você deixar a entrega e não ter contato com o motoboy. Só antes da gente entrar nesses dois próximos pontos, eu queria só fazer um comentário. A gente publicou no Inova, no meio da pandemia, quando estava todo aquele questionamento sobre a situação da Itália e tudo mais, um texto sobre influenciadores e como que isso era tão discrepante. Os influenciadores que tinham algo para se fazer e os que estavam ali simplesmente fazendo a fotinho bonita, né? E a gente fez um comparativo com a Chiara Ferragini, que é uma influenciadora italiana, que só ela e o marido, eles conseguiram 4,4 milhões de euros em doação para um único hospital na Itália. Então, é um pouco essa questão que você levantou de ter algo, né? De trazer algo. Quer dizer, você está dando um exemplo que é de outro continente, da Itália, mas ele mais ou menos ele reflete essa tendência, né? E falando então dos outros dois pontos. O primeiro, o delivery, a gente sentiu isso muito na pele, tanto que foi uma questão de questionamento, né? Foi um questionamento local também aqui no Brasil. A gente teve protestos de motoboys e tudo mais. Mas lá na China, uma super tendência, né, sendo reforçada, que é a questão de ter a entrega imediata. E o segundo, que a gente estava falando aqui também, dos pagamentos remotos e do não contato. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses dois. O que a gente percebeu, a gente que está fechado em casa esse tempão, nós ficamos dependentes do delivery, a gente não quer se expor a riscos, né? Inclusive, no caso de restaurantes, por exemplo, eles nem são autorizados, na maior parte das cidades, ou em muitas cidades, aqui, eles nem são autorizados a abrir, né? Então, a única forma dele entregar é via delivery. O que a gente percebeu na China é basicamente que já havia esse fenômeno de delivery, não foi a invenção da roda, mas ele se popularizou muito. Você tem usuários, tanto do ponto de vista do vendedor, quanto do ponto de vista do consumidor, que não eram adeptos do delivery. O ouvinte, deve ter na cabeça dele algum restaurante que você gosta muito, que acha super legal, que você queria muito receber em casa numa hora que está com fome, mas o cara não faz entrega, você tem que ir lá buscar e tal. Aquele restaurante não participa de entregas, né? Com a pandemia, esses caras old school foram obrigados a adotar entrega. E no caso chinês, 95% destes vendedores que entraram no sistema de delivery declararam na pesquisa que continuarão a usá-lo. Consumidor é a mesma coisa. Então pode ser assim que eu e você já pedíamos compras por aplicativo há muito tempo. Eu faço supermercado por aplicativo, né? Eu peço lá uma dúzia de banana, dois mamões, não sei o que e tal. Mas tem gente que, pô, mas eu quero lá eu escolher o mamão, saber se está maduro, se não está, né? Ou tem medo de sofrer golpe, não vou botar meu cartão de crédito aqui e tal. As pessoas têm diferentes graus de intimidade com a tecnologia, né? O fato objetivo é que com a pandemia, mesmo esses late adopters entraram na jogada, tiveram que pedir por aplicativo, e as pessoas viram que funciona. É o caso do teletrabalho. Dá certo, se não aconteceu um golpe, não veio uma mão estragada, né? As coisas funcionaram. Então, meio que entrou na cultura do consumidor, assim, ele quer ter o delivery rápido, semi-hour é basicamente receber dentro de uma hora, né? E isso é um desafio para todo mundo que trabalha com vendas, assim, se o cara não tem delivery ainda,
Ele no novo normal ele tem que rebolar para oferecer, porque aí o vizinho dele oferece e o vizinho dele ganha o consumidor, ele fica para trás, né? O outro ponto é a forma como que o consumidor paga por essas compras, né? Idealmente, deve-se ter serviços sem contato atrelados, seja no delivery ou seja mesmo na venda da loja física. Loja física pode ser eu vou a uma loja, compro, sei lá, uma camiseta, um brinquedo, mas na hora de pagar eu não quero botar o meu cartão e colocar o meu dedinho na mesma tecla que outras 50 pessoas colocaram o dedo, e depois eu vou, com esse mesmo dedo, eu vou coçar o nariz, o olho sem querer, né? Não quer dizer que as pessoas não vão usar esse método, mas se tiver uma loja do lado que tem opção sem contato, que eu só aproximo o cartão, que eu só aproximo o celular, ou que ao comprar por aplicativo eu não preciso entregar a grana, o dinheiro, cash, na mão do motoboy, a transação já foi em app, né, já foi ali dentro, tudo que for sem contato, ele é mais vantajoso. O consumidor está atento para isso, né? Os números medidos na China são claros nesse sentido, né? Então serve como um insight. Assim, se eu tiver métodos sem contato, na China especificamente existem muitas lojas de varejo que são lojas que eles chamam de unmanaged, né? Lojas que não têm funcionário, assim, né? Eu vou, pego as coisas, passo no self-checkout, lá e vou embora. Ou algumas lojas mais sofisticadas têm um método de câmeras no teto que entende o que eu peguei, que eu devolvi na prateleira e debitam da minha wallet digital, assim, no meu celular, né? Muito avançado. É, Talvez a gente não precise ter exatamente uma coisa tão sofisticada, mas assim, se eu tiver delivery, se eu tiver formas de o consumidor poder pagar, sem precisar me dar o dinheiro na mão, sem precisar colocar o dedo em teclas, tal, coisas em que exista remotamente qualquer risco de ele se sentir vulnerável, possa se infectar, eu vou ter uma vantagem competitiva. Você pegou aqui, abordou alguns outros pontos, né, da pesquisa e durante a Campus Party você deu uma apresentação, eu achei muito legal a apresentação que você fez da pesquisa, mas você contou uma história também que eu achei super interessante, que eu acho que vale a gente comentar aqui, que você estava na China e não estava conseguindo comprar uma água, porque você tinha o dinheiro na mão, mas ninguém aceitava dinheiro, era isso? Justamente, a China é chamada por vários especialistas de a primeira sociedade cashless do mundo, assim. Porque basicamente eles baniram o dinheiro de papel. Quem usa dinheiro de papel na China hoje é basicamente estrangeiro, porque o estrangeiro chega lá, ele não instalou os apps de pagamento, ele troca US$ 100 na recepção do hotel, numa casa de câmbio, e tenta gastar com papel, né? Não é que o cara se vai, não quero dinheiro, mas nesse caso da água, estava com sede, estava calor, só tinha o dinheiro ali, ele não tem troco pro dinheiro e tal, porque ele não tá lidando com dinheiro, né? Tem um amigo meu na China, ele me disse, cara, a última vez que eu fui no caixa eletrônico sacar um dinheiro, eu acho que faz 2 anos, assim, né? Ele rigorosamente não precisa de dinheiro de papel, assim. Você faz um depósito, um top-up, como eles falam no seu aplicativo no Alipay, no WeChat Pay, e com o teu celular você paga ou por aproximação ou geralmente escaneando um QR Code, né? Então, por exemplo, eu vou a um restaurante, como lá o que eu quiser, na minha mesa tem um QR Code que eu escaneio e pago. Isso é muito legal, por exemplo, que evita que vai sabe aquela fila do buffet na hora do almoço, assim, para todo mundo pagar no caixa, passar o cartão. Se cada um escaneia o QR Code na sua mesa, resolve. Mais recentemente, isso é anterior à Covid, talvez tenha um setembro, outubro, começou a se popularizar na China também um método de pagamento por face recognition. Em muitos estabelecimentos, ou mesmo restaurantes, eu faço o pedido, compro o que eu quero, e aí o método chama-se Smile to Pay. E um totem aparece, que a sua conta deu 200 dinheiros, né, 200 RMBs, que é a moeda local. Aí eu dou um sorriso significa que eu concordei com o preço, né? Como o meu rosto, a minha biometria facial, ninguém tem igual a minha, ele aprova e debita da minha wallet digital, né? Então já é uma sociedade que trabalha sem dinheiro de papel. Entre outras coisas, o dinheiro de papel ele é um transmissor de germes, né? Então assim a Covid acho que também acelera essa ideia de você não manipular papel que passa em 500 mãos, né?
Eu vi um vídeo curioso, até mesmo ontem. No Canadá eles usam aquela nota de plástico, que aqui a gente teve até um tempo, aquela nota de R$ 10, né? Os mais novos não vão nem saber o que é isso, né? Mas eu vi uma senhora no Canadá pegando essas notas, como são plásticas, né? Colocando dentro do balde e lavando. Então é muito engraçado essa. Ah, tá, para tirar os germes, né? Exato. Cara, mas ó, eu tenho uma história mais engraçada que a da água, assim. Eu tenho o caso de morador de rua que veio me pedir um dinheiro. Eu tô com fome, dá um dinheiro e tal. Aí eu falei, ó, o homem Tieno, não tem dinheiro, né? Aí ele pegou, colocou a mão dentro da camiseta e tirou, era um colar, e na ponta do colar tinha um QR Code. Ele não faz mal, ó, me transfere aqui por chat. Eu vou fazer aqui um recap do que a gente já falou, porque eu quero falar mais sobre dois outros pontos. Eu não vou abordar hoje os 10 pontos, porque eu acho que tem alguns que a gente aqui no Brasil ainda tá caminhando, mas eu vou fazer um recap e a gente fala de mais dois outros pontos para a gente poder entrar no nosso final aqui da conversa. Então a gente começou falando sobre as lives, como que elas podem impactar o e-commerce. A gente passou pela questão dos deliveries, né, que é do aumento expressivo e muito mais do que o aumento expressivo, as pessoas que não estavam tão acostumadas a esse cenário. Depois a gente falou um pouquinho sobre o distanciamento, telemedicina, então atendimentos, o home office, basicamente. Falamos sobre a questão do pagamento à distância. Temos um outro que fala sobre alimentação saudável, que eu acho que é super interessante a gente fazer um comentário aqui por cima agora, que foi o crescimento da procura dos produtos frescos, né? Mas ele reflete um pouquinho também nos dois pontos que eu quero abordar, que é a da compra local e do transporte público. Quando a gente fala em pagamento à distância, quando a gente fala em delivery, quando a gente fala em lives, você deu ótimos exemplos aqui. São coisas que lá na China a gente viu um aumento expressivo, mas que não é tão distante da nossa realidade. Então, no Brasil, provavelmente a gente veja também esse movimento, né? Mas eu queria falar sobre essa questão da compra local, que eu acho que ainda está se falando pouco aqui no país, apesar da gente ter alguns movimentos de compra do produtor local e tudo mais. E a questão do transporte público, que eu acho que é super complexo e a gente pode entender um pouquinho com a China como que a gente pode resolver a situação aqui. Veja o caso da transformação gerada pelo Covid, né? A gente foi fazendo toda essa discussão e falamos, né? Tem que fazer live, tem que ter pagamento sem contato, tem que ter um delivery que entrega na mesma hora e tal. Para uma grande empresa, isso pode requerer algum grau de investimento que eles são capazes de fazer. Inclusive, assim, muitos shoppings ou hipermercados têm colocado aqueles medidores de temperatura na porta para ver se tem febre e tal. É possível você ter estruturar investimentos que resolvam esse problema. O pequeno comerciante, o pequeno lojista, ele tem muito mais dificuldade de dar esses passos, né? Talvez ele possa, mesmo sem muita grana, usando a criatividade, fazer venda por WhatsApp, pedir transferência bancária, mandar o comprovante pelo WhatsApp mesmo. Então, é um jeito simples, barato, de ele conseguir vender online e fazer as coisas sem contato, entregar esse conforto que é o que o consumidor, no fundo, mais deseja, né? Agora, quer dizer, são dificuldades do pequeno comerciante. Agora, há um ponto que é um ponto que é positivo para ele, que é essa ideia do local commerce, que foi claramente verificada na China. Na China, a gente mediu que mais de um terço dos consumidores, 34, alguma coisa, modificou a sua forma o seu roteiro, o seu deslocamento para fazer compras por causa da Covid. E aí, você tem dois aspectos que levam ao local commerce. Um deles é a solidariedade econômica, que é do tipo, eu preciso comprar uma roupa nova, preciso cortar o cabelo, então eu não vou cortar o cabelo naquele salão do shopping lá longe. Eu vou cortar aqui na barbearia do seu João, porque o seu João tem 2 filhos para criar,
ficou 4 meses com a porta fechada. As pessoas têm uma boa vontade, há um sentimento de solidariedade econômica. Vou ajudar aqui o cara do meu bairro e tal, né? Com o meu consumo. Esse é um ponto. O outro ponto é que há um medo de você ir a grandes locais, assim, né? O grande hipermercado, o grande shopping center, porque lá vai ter muita gente, pode ter aglomeração. Então, e eu também tenho medo do transporte em si, né? Se eu não estou usando meu carro particular, se eu vou pegar um Uber, se eu vou usar o ônibus ou o metrô para ir nesse grande hipermercado e tal, e eu puder não ir, puder comprar no meu bairro, eu evito a exposição no transporte e eu evito também estar em um ambiente em que há muitas pessoas, né? Então isso beneficia o local commerce. São, inclusive, pontos que o comércio local deve explorar na sua comunicação, no seu marketing, para tentar se recuperar nessa crise, bem como adicionar outras formas de tecnologia, né? Do ponto de vista do transporte público, há um temor natural e compreensível das pessoas entrarem no metrô, no ônibus lotado. Todos os trabalhadores de serviços essenciais que têm usado o transporte público manifestam essa preocupação, né? Na China houve um aumento da compra de automóveis, assim, não aquele automóvel grandão, SUV, mas uns carrinhos pequenos e elétricos, que são mais fáceis de estacionar, mais baratos de se deslocar. O Brasil não está no mesmo estágio de desenvolvimento, não há essa oferta de carros, tem até um nome para isso, low speed cars, né? Veículos de baixa velocidade, assim. Mas eu acho que, o transporte público sofre um baque, as pessoas vão ter desconfiança em relação a ele, então, cabe aos agentes de transporte público pensar formas de recuperar a confiança e melhorar não só a lotação, mas também os métodos de higienização, né? Existem, inclusive, métodos de você higienizar usando luz infravermelha, que ela é comprovadamente capaz de matar o Covid, porque ela derrete ali a capinha de lipídio e tal. Mas também dos gestores de políticas públicas incentivar outros modais, assim, na Itália, que foi um país que você trouxe aqui, você citou aqui nos seus comentários, há um programa público de subsídio para as pessoas comprarem bicicletas elétricas, né? Então, assim, o uso de bicicleta, o mesmo uso o mesmo transporte a pé, né? Vou caminhando seu trabalhar, conseguir trabalhar perto, outras formas de mobilidade urbana que desafoguem o peso do transporte coletivo, que não é aceitável que funcione com essa lotação quando as pessoas têm a consciência do perigo que representa para a saúde delas, né? Mesmo que acabe o Covid, a gente vai continuar tendo influenza, a gente vai continuar tendo mais um monte de outras viroses que circulam, né? Seria, inclusive, não sei se isso vai se verificar no Brasil, né? Mas seria, inclusive, muito saudável se as pessoas mantivessem no transporte público o hábito de usar máscara. Não sei se você já viajou para a Ásia, mas é muito comum, assim, na China, no Japão, na Coreia, as pessoas usarem máscaras no transporte público, assim, né? Como um gesto de proteção ao próximo, não vou espalhar eventuais germes para frente. Seria muito bom para a saúde pública. Felipe, eu queria adicionar um comentário aqui. Você falou do low speed car, né? Eu tava pensando aqui um modo, né? É o que a gente começou a falar. A gente tá em São Paulo, nós somos uma das maiores, se não a maior metrópole da América Latina, se eu não me engano. E hoje eu quero me transitar apenas dentro do bairro, porque eu preciso ir no mercado, eu preciso visitar minha mãe. E eu vou contar aqui um caso particular, e por causa disso que você citou, que eu e minha esposa a gente estava pensando em comprar uma motinho elétrica, né? Aquelas motinhos que não chega nem a, acho que chega a 40 km por hora, uma coisa bem baixa, né? É o low speed car mesmo. E a gente entrou na questão de, poxa, a moto para dois é muito apertadinha, é uma coisa, né? A gente não conseguiu achar uma solução no país. Diferente do que a gente tem visto na China, né? Você falou realmente, você até citou que o Brasil está em um outro patamar, a China está bem mais evoluída nesse cenário, porque lá eles têm carrinhos pequenininhos, individuais, que carregam ali duas pessoas, que comportam super bem, que é
bem essa tendência, né, de aumentar, porque eles não querem comprar um carro grande. E aí, voltando na sua apresentação da Campus Party, você falou uma outra coisa super interessante a respeito do emplacamento, né? Que são mais caros, os carros maiores, se eu não me engano, era isso, não era? É, justamente. Quais dessas tendências todas você acredita que estão mais próximas de atingir o Brasil e quais você acredita que estão mais longe? Eu acredito que assim, por exemplo, quando a gente fala do low speed car, depende não só depende não só de uma legislação aliás, depende não só do mercado, mas depende de uma legislação também, né? O que você citaria aí como pontos principais para o cenário Brasil? Na China o que acontece é que você pega assim uma BMW lindíssima e tal, assim, um carro que custaria uma fortuna no Brasil, você compra ela por, sei lá, US$ 15.000, assim, né? Mas aí a hora que você vai emplacar, você vai pagar talvez US$ 100.000 para emplacar, assim. Nas grandes, depende da cidade. Xangai e Beijing, na verdade, você tem um número determinado de automóveis que pode circular lá. E ele é progressivamente mais caro, né? Então, para eu emplacar é mais difícil, né? O que eu acho que está perto do Brasil? Por exemplo, local commerce é uma realidade, já está acontecendo no Brasil e deve se intensificar. Depende muito da inteligência e da habilidade do comerciante local, que precisa estar preparado para isso. Acho que checagem de notícias ainda é um tema mais difícil para o brasileiro, assim, não sou otimista nesse sentido. A gente está numa fase de muita replicação de notícia falsa, acho que ainda falta essa camada de reflexão crítica aqui. É, a preferência por alimentação saudável, por produtos de ginástica e tal, acho que isso já está acontecendo, assim, você passa meses ouvindo notícia ruim, e esse aqui é cuidar da tua saúde, proteger a sua imunologia, né? As transmissões ao vivo, o e-commerce, elas estão ali, digamos assim, não está nem tão perto nem tão longe, já tem marcas fazendo, até citei duas aqui, mas eu acho que o e-commerce ainda vai demorar um tempo para adotar isso, até porque nem todo mundo tem assim uma banda larga móvel de boa qualidade. Muitas pessoas assinam pacotes de dados com limitação de tráfego, né? O delivery, ele é uma tendência, ele é muito forte, digamos assim, no centro expandido de São Paulo, né? Em muitas regiões da periferia, ou mesmo fora das grandes cidades, no interior do país, não é tão comum. Então, é uma tendência ainda que o Covid vai acelerar, mas que ainda não é tão rápido assim. Aliás, eu vi uma pesquisa de um mercado querendo implementar delivery no interior, e aí na pesquisa as pessoas, não, mas eu gosto de ir no mercado e tal, né? É tipo uma espécie de atividade social que a pessoa tinha. Com o Covid, isso deve se transformar um pouco, mas não é tão, digamos assim, está numa distância intermediária, né? Tem algumas coisas que são muito legais, mas que requerem algum movimento regulatório e, portanto, estão mais distantes, que é a popularização dos pagamentos digitais e sem contato. Veja, o WhatsApp quer liberar o pagamento na plataforma deles, ainda não conseguiu resolver tudo lá com o Banco Central. É a mesma coisa aquelas discussões que tem na telemedicina, né? E eu acho que, por último, mais distante, é essa questão da transformação da mobilidade urbana mesmo, porque é uma coisa mais estrutural, né? Grandes carros pesados, circulando em centros urbanos apinhados, como é o caso de São Paulo, do Rio e também de várias capitais do Nordeste, assim, Salvador, Recife, tem um trânsito muito complicado, não é inteligente, não é aceitável. Não é o futuro. O futuro não é eu pegar uma SUV ali na Faria Lima com a JK e tal. Não cabe todo mundo desse jeito, né? Mas aí, eu acho que se você tenta fazer ideias do tipo pedágio urbano, como existe em Londres, ideias como cobrar por emplacamento, como existe na China, ou criar faixas exclusivas para carrinhos pequenos, ou até mesmo incentivar ciclovias. Quando houve a mudança de gestão aqui no município de São Paulo, o incentivo às ciclovias ele foi muito diminuído, né? Há muita demagogia e é difícil você ter uma liderança pública, um político,
que assuma a impopularidade de fazer as mudanças na área de mobilidade pública, né? Porque a reação primeira da população vai ser de ficar irritada, vai ficar pé da vida. Sabe aquele discurso, eu pago meu IPVA, por que eu não posso andar e tal, né? Não pode porque não cabe todo mundo, porque é poluente, etc, né? E também porque nós ainda temos uma infraestrutura que não é suficiente, assim, em termos de transporte público, né? Mas, assim, o Covid, eu acho que ele é um monstro, é uma coisa horrorosa. Eu queria muito que nunca tivesse existido Covid, né? O Brasil já perdeu 70 e tantas mil vidas. Mas, assim, se há um aspecto positivo, e na vida de tudo a gente pode tentar extrair alguma coisa, é que eu acho que essas mudanças, elas vão acabar se antecipando, assim, né? Então, em algum momento a gente ficou mais perto o momento em que a gente vai ter que fazer essa discussão da mobilidade urbana também. Felipe, queria agradecer sua participação, mas antes de terminar, quero deixar espaço aqui para você deixar uma última mensagem aqui para o ouvinte. O espaço é teu. O que eu queria dizer para as pessoas é que quem achou legal, interessante, que me acompanhe aí no LinkedIn, porque eu posto conteúdo diariamente aí sobre inovações que acontecem lá na China e que podem servir de inspiração para quem faz negócios aqui no Brasil, né? O meu sobrenome é Smoginski, que é um nome muito difícil, né? Então eu criei minha página no LinkedIn, é linkedin.com/Felipe Ásia, né? O meu nome é Felipe Ásia, porque é o continente ali que eu me dedico a estudar. Quem me encontra lá vai achar ali um montão de insights, coisas muito interessantes. Elas podem, inclusive, fazer o download completo desse estudo que a gente discutiu aqui. E se quiser mandar mensagem para bater papo, tô super à disposição. E agradeço muito você, Vitor, pela oportunidade, pela conversa aí. Eu que agradeço, Felipe, e o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!